Fala, treinador! Seja bem-vindo aqui ao Professor Galtuz. Hoje vamos falar sobre Pokémon TCG, um conteúdo informativo, explicativo, principalmente para você que é novo no universo de Pokémon TCG, no universo incrível das cartinhas de Pokémon, e você que está querendo aprender a jogar de forma correta. Esse vídeo é muito importante porque a gente vai falar sobre os Pokémons básicos, os estágios de evolução e os Pokémons V, certo? Você vai ver as características de cada um, as diferenças de cada um e por que elas existem e como utilizá-las. É um conteúdo bem legal, focado mais para quem é iniciante, mas você, treinador, que é intermediário, já joga um tempinho, ou mesmo avançado, já participa de campeonatos e tudo mais, continue assistindo esse vídeo, porque vai te trazer boas explicações que talvez você tenha esquecido ao longo desse tempo, certo? Ou mesmo você não sabia a título de curiosidade. Eu te garanto, eu como professor, fazendo esse vídeo, eu aprendi muita coisa que era obscuro na minha cabeça, que eu não tinha dúvidas. Para produzir o conteúdo desse vídeo eu tive que dar uma estudada e tudo ficou muito mais claro. Então, você, treinador, que quer aprender mais sobre Pokémon TCG, já se inscreve no canal porque você não vai se arrepender. E ative o sininho de notificação porque eu estou trazendo um conteúdo explicativo do jogo Pokémon TCG aos domingos na playlist Pokémon TCG Aprenda com o Professor. Serão conteúdos de vários níveis e eu estou pegando agora os níveis mais básicos. Então você que está começando agora vai aprender tudo o que precisa saber sobre o jogo comigo através dessa playlist. Todos os domingos vai ter vídeo ao meio-dia. Então já se inscreve e ativa o sininho de notificação, porque agora temos conteúdos sempre aos sábados meio-dia, que são os unbox, não pode perder, e aos domingos, que é o explicando as regras de Pokémon TCG, para que você possa aprender a jogar da melhor forma possível e sempre terá atualizações e curiosidades. Você não vai se arrepender de se inscrever e ativar o sininho de notificação para receber esse conteúdo. Chega de enrolação, vamos começar com o nosso conteúdo de hoje. Bora para a tela do meu computador. Bem, começando aqui com o título Pokémon Trading Card Game, certo? Básico, estágios e V. Eu já vou colocar um ponto de dúvida aqui para você, porque tem um além do V, que surgiu recentemente. Fique até o final do vídeo e você vai ver qual que é esse outro tipo de Pokémon, se assim a gente pode dizer, certo? Então vamos começar pelo começo, olha só, pelo básico. Então eu vou tentar ser bem sucinto, mas tem muita coisa que eu tenho que reforçar aqui, principalmente para quem é iniciante. Primeira coisa, o que é uma carta básica para o jogo? Uma carta básica é aquela carta que você pode descer ela a qualquer momento no seu turno. Então você pode descer um Pokémon básico no seu, ali no ativo, né, no campo de ativo do Pokémon ativo, ou ali no banco, certo? Enquanto tem espaço. Lembrando que são 5 no banco, o total, e 1 Pokémon no campo ativo. E só Pokémons básicos podem descer, certo? Assim, sem nenhuma restrição. Os estágios são justamente estágios de evolução que precisam do Pokémon básico antes de entrar em campo. E aí você coloca essa carta de estágio 1 e estágio 2 em cima do Pokémon básico e em cima do estágio 1, se for uma carta de estágio 2. A gente já vai chegar nesse ponto. Mas por que é importante ter Pokémon básico dentro do seu deck? Muito simples. Se você não tem um Pokémon básico no seu deck, você não consegue iniciar a partida. Logo, você começa já perdendo. Então, Pokémon básico já tem uma forma de você derrotar seu oponente se o oponente não tiver um Pokémon básico. Exemplo, você baixa um Pokémon básico no campo ativo, seu oponente também, você coloca um Pokémon no seu banco e o seu oponente não. Se você derrotar o Pokémon ativo do seu oponente e ele não tiver Pokémon no banco para substituir, você ganha o jogo. Então ter Pokémon básico é fundamental, é a regra mais básica, literalmente, do jogo. Você precisa ter. Mas vamos voltar aqui às cartinhas. O que representa uma carta básica? No canto superior esquerdo vai estar escrito básico em português ou uma carta em inglês basic, igual que eu peguei aqui do Froak, certo? Então ali em cima, no canto superior esquerdo da carta, você pode pegar todas as suas cartas e sempre vai ter alguma coisa referenciando que tipo é aquele Pokémon, que tipo não, mas que estágio é aquele Pokémon básico, estágio 1 ou estágio 2. Ali em cima, no canto superior esquerdo, se tiver escrito básico, você sabe que pode descer esse Pokémon no seu turno a qualquer momento, desde que você tenha espaço para colocá-lo. Então temos o exemplo aqui do Froak, do Charmander, certo? E do Grookey,
Shine. Pega bem esse Grookey Shine aí, que é muito importante. Outra coisa de Pokémon básico nessa linha que eu trouxe aqui é que eles não têm caixa de regras, que é uma coisa muito importante que você vai ver daqui a pouco. Mas principalmente as características são essas. O ponto de saúde do Pokémon básico é bem baixo, certo? Geralmente não precisa de muita energia para usar um ataque e às vezes pode ter habilidade que pode ser utilizada em decks competitivos de hoje, certo? Então ele pode ter só ataque ou pode ter também um ataque e uma habilidade, isso pode acontecer. Saindo do Pokémon básico, a gente vai para o estágio 1, que é o estágio de evolução intermediária ou estágio de evolução final, dependendo do Pokémon. Exemplo, o Vulpix, o estágio final dele é o Ninetales, seja o Vulpix de Alola, Ninetales de Alola, seja o Vulpix de Alola para Ninetales de Alola, seja o Vulpix de Canto, vamos por assim, para Ninetales de Canto. E se você olhar novamente ali no canto superior esquerdo da carta, você vai ver o estágio que esse Pokémon é. Então o Frogadier, o Charmeleon e o Tolkei ali, eles são estágio 1. E eles vêm depois, e a imagem do Pokémon básico abaixo, tá vendo? Por exemplo, o Frogadier vem depois do Froakie. Ali é a imagem do Froakie, ele mostra. E não só isso, tem uma caixinha de texto logo ao lado dizendo evolui do Froakie. Muito importante em Pokémon é que você leia suas cartas. Basicamente, todas as regras que você precisa saber para invocar aquele Pokémon, invocar é coisa de Yu-Gi-Oh, né? Mas para baixar aquele Pokémon está escrito na carta. Então, é até um incentivo para aquelas crianças, né, para os treinadores mais jovens que estão iniciando no Pokémon, jogar esse jogo, porque incentiva a aprender a ler e escrever mais rápido para poder jogar de forma melhor ou fazer o jogo da forma correta. Então é legal TCG, o Pokémon TCG, porque também incentiva o jovem, né, a criança, o treinador jovem, o adolescente a se desenvolver melhor na escrita e na leitura para poder jogar melhor esse jogo, que é muito legal. Então, características do estágio 1, né? Se for um Pokémon que tem 2 estágios, o estágio 1 é o intermediário. Se for um Pokémon que tem só uma evolução, o estágio 1 é o estágio final desse Pokémon, o que representa ali, temos um ponto de vida um pouco maior, certo? Se for um estágio intermediário, ou seja, por exemplo, o Frogadier ou mesmo o Charmeleon, que tem mais uma evolução, ele vai ter um nível de vida um pouco mais alto que o básico, mas se for um Pokémon estágio final, tipo um Ninetales, por exemplo, ele vai ter um ponto de vida bem mais alto em relação às formas intermediárias, por exemplo, do Charmeleon, Frogadier ou do Tolkei, certo? Isso sempre vai encontrar desse jeito. Os Pokémons de estágio 1 podem ter habilidades, como eu coloquei aqui o Charmeleon, como coloquei o Frogadier, como o Tolkei também tem, como podem não ter habilidades, tá? Não é uma regra todos os estágios 1 terem habilidades. Uns vão ter, outros não vão ter, vai depender da coleção que você está comprando, a cartinha que você tirar essa cartinha. Eu quero que você repare uma coisa muito importante. O Tolkei, ele evoluiu do Grookey Shine e ele é um Shine. Coloquei aqui de propósito. Mas o Charmeleon é Shine e ele veio de um Charmander não Shine. Isso pode? Pode. Por quê? Se você ler ali embaixo do nome do Charmeleon, ao lado do Charmander, onde ele está mostrando o estágio 1 ali, Stage 1 em inglês, você vai ver que está escrito evolui do Charmander. Mas ele não fala que evolui de um Charmander Shine. Presta atenção, isso é importante, por quê? Porque, por exemplo, um Vulpix e um Vulpix de Alola. Vou até pegar o exemplo aqui da frente, já vou falar primeiro, depois eu vou mudar. Um Vulpix de Alola pode evoluir para um Ninetales de Canto? Um Vulpix de Canto pode evoluir para um Ninetales de Alola? Então, não pode. Justamente por causa desse texto que fica ao lado do Pokémon básico, certo? A qual vem o estágio de evolução ou abaixo do nome do Pokémon que você está evoluindo. Então, por exemplo, o Vulpix de Canto não pode evoluir para Ninetales de Alola porque está escrito ali na carta Ninetales de Alola, logo abaixo está aqui a imagem, evolui do Vulpix de Alola. Então o Vulpix normal não pode evoluir para uma forma de outra região, a não ser que esteja na carta. No caso, não está. Mesma coisa serve para o Vulpix de Alola. Não pode evoluir para o Ninetales de Canto. Por quê? Porque a carta diz que ele vem de um Vulpix normal, Vulpix de Canto, tá? Quando eu falo Vulpix normal ou só Vulpix, entenda-se que é o Vulpix de Canto e não o Vulpix de Alola, porque quando é o Vulpix de Alola eu vou falar Vulpix de Alola. Então, o estágio 1 ou estágio 2 ele vai evoluir
para aquele Pokémon, né, ele vai evoluir quando tem a caixinha de texto dizendo de qual Pokémon ele veio. Então o correto aqui seria Vulpix evolui para o Ninetales e o Vulpix e Alola evolui para o Ninetales e Alola. Isso por causa dessa regrinha aqui embaixo. Então você pode evoluir um Charmander normal, sem ser Shiny, para um Charmeleon Shiny ou um Charmander Shiny para um Charmeleon Shiny. Não tem problema, certo? Não tem problema, você pode, porque na descrição da carta, ou melhor, no nome da carta, está escrito apenas Charmander. E se tivesse escrito embaixo aí desse Charmander Shiny, né? Tivesse escrito evolui de um Charmander Shiny. Aí você precisaria ter um Charmander Shiny escrito na carta, Charmander Shiny, para evoluir para esse Charmeleon, tá? Então, via de regra, leia a sua carta para você saber por qual Pokémon ele vai evoluir, de qual ele vai vir essa evolução, e você não vai errar nunca, certo? Outras coisas que você tem que notar de uma carta de estágio 1 é que o custo de recuo aumenta um pouquinho, certo? Os ataques precisam de um pouco mais de energia, mas também batem um pouco mais forte. Vamos agora para o estágio 2, e aí, como eu disse, o estágio 1 é o Torquay, aqui ele evoluiu para um Rillaboom normal. Não tem problema também por causa da caixinha de texto que diz que ele evolui do Torquay para o Rillaboom. Acabou, certo? E a mesma coisa, você olha a carta, no canto superior esquerdo vai estar lá escrito estágio 2. Então essa carta é do estágio 2 e ela vem da evolução do estágio 1 e ele descreve qual é o Pokémon a qual vem a evolução, certo? Então, o Charizard evolui do Charmeleon, o Rillaboom evolui do Torquay e o Greninja evolui do Frogadier. Pronto, se tivesse ali o Charizard evolui de um Charmeleon Shiny, você precisaria de um Charmeleon Shiny para evoluir para esse Charizard. Não tem escrito isso, então é qualquer Charmeleon. Qualquer carta escrita Charmeleon vai poder evoluir para esse Charizard, certo? Características de um estágio 2. Pontos de vida também aumentam mais, ficam maiores, certo? Você tem um custo de recuo maior também, mas também os ataques aumentam. Habilidade também não é uma obrigação. Tem Pokémons de estágio 2 que tem habilidades, tem Pokémon de estágio 2 que também não tem habilidade. Isso vai depender da coleção que você pegou essa cartinha e depender também da sua sorte e da coleção que você pegou essa cartinha. Da coleção que você pegou essa cartinha e ela vai ter habilidade ou não. Se você precisa de uma carta de estágio 2 com habilidade, então você vai ter que buscar por essa carta em outras coleções. Se você não precisa, aquela carta serve para a sua estratégia, perfeito, pode utilizar sem problema nenhum. E aí vem um ponto muito legal, é o que? A Pokémon Trading Card Games, Pokémon TCG, viu que precisava melhorar o jogo, deixar o jogo um pouco mais dinâmico. Para quê? Para que os jogadores não enjoassem, para que as coisas começassem a ficar mais divertidas, mais rápidas. E o que eles fizeram? Eles mudaram a forma de evoluir, ou melhor, acrescentaram uma outra forma de levar o Pokémon do estágio básico para o estágio 2. Então levar o Pokémon do básico ao estágio 2, melhor dizendo, para não te confundir. Como eles fizeram isso? Acrescentando um item que faz isso, o Harry Candy. Ponto muito importante que eu preciso dizer aqui sobre a evolução: você não pode evoluir seus Pokémons do básico do estágio 1 ou do estágio 1 para o estágio 2 no turno que você baixou essa carta. Exemplo, você baixa o seu Grookey ou o seu Charmander, vamos falar Charmander, você baixa o seu Charmander e está com o Charmeleon na mão. Você não pode evoluir no mesmo turno. Vai ter que passar a vez, o oponente vai ter que fazer a vez dele, vai voltar para a sua vez e aí você pode evoluir. Mesma coisa serve se você quer evoluir esse Charmeleon que você acabou de baixar para um Charizard. Você vai precisar passar o seu turno e quando voltar o seu turno você pode baixar para o Charizard. Então o que aconteceu? Você levava aí pelo menos 5 turnos, tá? Para poder evoluir um Charmander para um Charizard, certo? E aí eles resolveram acelerar isso. Como? Com uma Harry Candy, diminuindo isso para apenas 3 turnos. Como fizeram isso? Baixa o seu Charmander, passa a sua vez. A hora que voltar a sua vez, se você tiver um Harry Candy na mão e um Charizard, você pode baixar o item Harry Candy e a habilidade do Harry Candy ativada, que é para que você pode pular o estágio 1 e chamar o Pokémon de estágio 2
direto em cima do Pokémon básico. Então você aí reduziu de 5 turnos, que seria contando com o do seu oponente, obviamente, para 3 turnos, deixando o jogo um pouco mais rápido. Então isso pode ser feito. Em vez de você utilizar toda a linha evolutiva do básico, estágio 1 e estágio 2, você pode colocar um Harry Candy ali, que você antecipa 2 rodadas do que você precisaria para evoluir. Lembrando isso em boas condições, você já tendo todas as cartas na mão e precisando só baixar elas no turno correto. Ou seja, baixou um Pokémon básico, você precisa de um turno e voltar para você baixar o estágio 1. Aí você vai ter que passar de novo, voltou, baixa o estágio 2. Agora, se você tiver um Harry Candy, você pode baixar o Harry Candy. Se você tiver com o estágio 2 na mão, já baixar em cima do Pokémon básico logo no terceiro turno, contando com o turno do oponente. Passou você, oponente, voltou para você, pode evoluir. Só que, de novo, a Pokémon TCG viu que o jogo ficou mais rápido, que aumentou o número de jogadores. Opa, precisamos vender mais, precisamos de coisas novas. E começou a surgir outras cartas, como a X, GX, que eu não vou falar nesse vídeo. Por quê? Porque não são permitidas jogar no competitivo atual. Já sabemos que vai vir carta X novamente, provavelmente na próxima coleção em Tempestade Prateada ou até na próxima. Quando vir, eu trago a explicação de uma carta X, certo? Eu explico como que se joga com ela. Mas, por enquanto, a gente tem V-Astro e VMAX, né? V-Astro e VMAX. V-Astro e VMAX eu vou explicar num outro vídeo, porque tem características diferentes, certo? E eu vou explicar a carta V, que é o quê? É um Pokémon que seria de estágio 2, mudando para o estágio básico. Foi isso que eles fizeram, fazendo o jogo ficar muito mais rápido. Então o que eles pegaram? Eles pegaram, por exemplo, o Greninja estágio 2 e transformaram em Greninja V básico. De novo, olha no canto superior esquerdo da carta, está lá o básico. Significa que ele é um Pokémon básico que você pode baixar no turno que você sacou ele, sem problema nenhum. Mesma coisa aconteceu com o Charizard. Estágio 2 virou um Charizard V básico também. O Rillaboom, a mesma coisa, e basicamente com todos os Pokémons de estágio 2 e outros Pokémons de outros estágios ganharam cartas V. Ponto importante aqui, cartas V são diferentes das cartas normais, ou seja, você pode ter 4 Greninjas V e 4 Greninjas de estágio 2. Não tem problema, são cartas diferentes, certo? Então você pode ter isso se for interessante para o seu jogo. Agora vamos dar uma olhada no que mudou a mais nas cartas V. Lembrando que as cartas V não é o último lançamento de Pokémon básico que a Pokémon TCG lançou. Vou falar daqui a pouco sobre um outro tipo de Pokémon que eles lançaram recentemente. Tão recente que só tem 4 tipos de cartas atuais, certo? 4 não, 12. 12 tipos de cartas atuais. Vamos lá ao estilo do Pokémon V. Primeiro, ele tem esse V estilizado, e está escrito assim lá no site da Pokémon, tá? Então é o nome do Pokémon, mas esse V estilizado representando um Pokémon V. Greninja V, Rillaboom V, Charizard V. Outra coisa, no canto superior esquerdo está escrito básico. Pode baixar ele no primeiro turno ou em qualquer turno que você sacar ele. Pode baixar desde que tenha espaço ali no seu banco ou no seu campo ativo. Você pode baixar esse Pokémon. Outra característica, pontos de vidas subiram muito, basicamente duplicou os pontos de vidas. Antes até voltar aqui, antes era 130 do Greninja, virou 210. O ponto de vida vai ser sempre assim, 210? Não, existem Charizards V que tem 230, existem Charizards V que tem 210, tem 220, depende de novo da coleção que você está pegando esse Charizard V, ou esse Greninja V, ou esse Rillaboom V. Mas os pontos de vida são sempre acima de 200. Isso basicamente é quase uma regra, né? Quase uma regra. O que aconteceu também? Não precisa mais de tanta energia para conseguir um golpe forte. Os Pokémons V têm mais acessibilidade de golpes com menos energia, principalmente com os itens, né? Com os itens não, com as energias duplas normais, né? Que podem ser usadas, como por exemplo do Charizard. Você precisa de 3 energias qualquer. Tem em jogo hoje a energia dupla que dá 2 energias aqui com uma única carta. Então, facilitando aí o ataque, por exemplo, de golpe de garra, batendo 80. Sabe que bater 80 num Pokémon básico antigo era GG, acabava. Você já podia pegar a cartinha do prêmio lá tranquilo, certo? Olha o Rillaboom, o outro golpe dele ali do Charizard, bate 220, bateria fácil no Greninja V e até derrubaria o Rillaboom V
com esse golpe. Claro que tem os revés, né? Tipo, no caso do Charizard, teria que descartar 2 energias do Pokémon. Mas o que acontece? Deixou o jogo mais rápido, mais dinâmico, você vê Pokémons batendo com muito mais força, certo? O custo de recuo basicamente ficou igual ao estágio 2 desse Pokémon, certo? Essas são as principais características. E mais uma coisinha, tá? Porque não iam dar tanto poder a um Pokémon sem tirar alguma coisa em troca. E tiraram. O que tiraram? Colocaram essa regrinha V. Essa regrinha V quer dizer o quê? Vou até ler. Quando seu Pokémon V é nocauteado, seu oponente pode pegar 2 cartas prêmios. Quando você derrotava um estágio 2, por exemplo, um Charizard estágio 2, um Greninja estágio 2, você pegava uma carta. Mas se você derrota um Greninja V, um Charizard V, um Pokémon V que seja, você pode pegar 2 cartas prêmios. O que significa que batendo em 3 Pokémons V, você ganhou o jogo. Ganhou, simplesmente ganhou. Acabou o jogo por ganhar todos os prêmios. Então, tem mais poder, é mais rápido, mas também tem esse invés aí. Que se você perder 2 Pokémons V seus forem nocauteados, você simplesmente perdeu o jogo. O que significa que quando você vai escolher seu Pokémon V, você tem que basear a estratégia do seu deck em cima desse Pokémon V ou desses Pokémons V, para que eles não sejam nocauteados com facilidade e você possa aproveitar do jogo e ganhar o máximo de partidas possível, certo? Então é muito importante você prestar muita atenção nisso. Via de regra, pegue a carta e leia a carta inteira para ver se ela é uma carta que tem alguma regra diferenciada, como o próximo caso que eu vou falar aqui, que é o novo estilo de carta que surgiu, também básico, que são as cartas radiantes. Características dessas cartas radiantes: elas possuem pontos de vidas muito próximos ou até iguais aos Pokémons deles mesmos ali, aos Pokémons a quais eles representam de estágio 2, como por exemplo o Greninja Radiante tem um ponto de vida até mais baixo do Greninja estágio 2. O Charizard Radiante tem ponto de vida muito próximo do Charizard estágio 2. Mas eles são Pokémon básicos, o que significa que você pode baixar ele. Outra característica importante dos Pokémons Radiantes é que eles possuem a regra do Pokémon Radiante, que está bem aqui, ó. Você não pode ter mais de um Radiante no seu baralho. Então, sem essa de colocar 3 Greninjas, 4 Greninjas Radiantes, não. 4 Charizards Radiantes, não. Apenas um. E apenas um Radiante. Então, você não pode ter um Greninja Radiante e um Charizard Radiante. Não pode, proibido. Você pode ter 4 Greninjas V, 4 Greninjas estágio 2 e um Greninja Radiante? Pode. Você pode ter 4 Charizards estágio 2, 4 Charizards V, 4 Charizards V Astro, 4 Charizards V Max e um Charizard Radiante? Pode. Mas é muito importante que Charizard Radiante só pode ter um, Greninja Radiante só pode ter um, Pokémon Radiante em si só pode ter um. Qual é a principal característica de um Radiante? Não é o seu ataque, em sim os seus efeitos, que costumam ser muito bons. Exemplo do Greninja Radiante. Vou dar uma lida aqui, ó. Habilidade: cartas na manga. Você deve descartar uma carta energia da sua mão. Não diz que é uma energia de água, então cabe em qualquer deck. Cabe em qualquer deck, por isso que eles são tão bons e por isso que só pode ter um, tá? Uma energia da sua mão para usar essa habilidade uma vez durante seu turno e você pode comprar 2 cartas. É um comprador que você pode usar a qualquer momento. Então, devido a essas habilidades serem muito boas, essas cartas foram reduzidas a apenas uma por baralho, certo? Ele também tem um ataque bem legal ali, ó, que é a Estrela Ninja do Luar. Descarta 2 energias desse Pokémon. Esse ataque causa 90 pontos de dano a 2 Pokémons do seu oponente, sem aplicar fraqueza, sem aplicar resistência, certo? Então é um sniper, né? Um atirador muito bom que tira 90, certo? O do Charizard tem uma habilidade muito legal, que é o custo do ataque, a habilidade dele, tá? O custo do ataque dele, da energia normal, energia qualquer ali, diminui por cada carta prêmio que o oponente pegou. Então, se o oponente pegou 5 cartas prêmios, você vai reduzir 5 energias normais do ataque desse Pokémon. Sendo assim, você precisaria apenas de uma energia de fogo para bater com 250. É uma habilidade muito forte. É uma habilidade sim para você virar jogo mesmo, né? Então, os Pokémons Radiantes, eles têm essa característica de ter habilidades e ataques muito além do que a gente já viu no Pokémon V, por exemplo, certo? Tem habilidades muito fortes, por isso são restritas a uma, tá? Até o momento que eu gravei esse vídeo, existe apenas um Pokémon Radiante que não tem habilidade, que é o Steelix Radiante. É o único que não tem habilidade, ele só tem 2 ataques.
mas também são bem interessantes os ataques que ele tem. É bem legal, na verdade, essas cartas radiantes, além de serem todas shines, até o momento todos os radiantes que saíram são shines, eles têm essas habilidades, esses ataques bem apelões, por isso que são reduzidos a uma carta apenas por baralho. É isso, treinador. Acho que eu passei tudo que você precisava saber sobre as cartas básicas, né? Tanto as básicas comuns como as V e as radiantes, e o estágio 1 e o estágio 2, que são as principais cartas que você vai encontrar hoje. Só existem esses tipos: básico, estágio 1 e estágio 2. Acabou, não tem outros estágios ainda, a não ser a Mega Evolução, só que é uma carta que não está sendo jogada. Quando retornar para o competitivo, quando for permitido utilizar, eu trago a atualização desse vídeo explicando essas cartinhas. Você gostou desse conteúdo? Animou? Aprendeu um pouco mais sobre Pokémon TCG? Deixa aqui nos comentários se tem alguma dúvida, alguma pergunta, ou se eu deixei de comentar alguma coisa. Curte esse vídeo que fortalece demais, faz o YouTube entender que esse conteúdo é bom para quem gosta desse tipo de conteúdo. E claro, se inscreva no canal que todo domingo agora terá conteúdo de Pokémon TCG para te ensinar a jogar e para tirar suas dúvidas e trazer curiosidades sobre o jogo, certo? Vamos juntos nessa jornada Pokémon, treinador. Fui!